Fala aí galera, beleza? Gustavo RPM na área e sejam bem-vindos para mais um vídeo. Hoje, simplesmente então vocês irão ver a evolução dos lobisomens desde os Homo sapiens até os dias de hoje. Mas vai lembrar, galera, isso é uma obra de ficção que tô criando, tá bom? Não é ver nada a sério, tá bom, galera? Estão preparados? Peguem uma pipoquinha e vamos pro vídeo. A história começa simplesmente então na época dos Homo sapiens. Um dos antigos homens das cavernas, chamado Captula, simplesmente então era fascinado por coisas que nenhum ser humano conseguia fazer. E simplesmente então ele realmente decidiu viajar pelo mundo e descobriu, obviamente, uma coisa que ele tanto queria: transformar pessoas em lobo. E é lógico que a família dele, especificamente falando, não acreditava nas invenções que ele falava. Isso porque eles caçavam lobos diariamente para comê-los. Mas é lógico que ele se rebelou, se mudando e dizendo que eles iriam pagar de todas as coisas horríveis que eles disseram para ele. E depois de 2 meses, a família de Captula perceberam que existia um tipo de lobo ameaçador e escondido nas sombras, que nenhum deles conseguia caçá-lo. E o próprio Captula meio que acabou voltando para a sua casa das cavernas, e ele se rebelou para eles, se transformando em um lobisomem, se auto-intitulando como Lycaon, e massacrando todos de sua vila. Mas é lógico que o seu irmão mais novinho deixou vivo e o transformou em um lobisomem também. Já na evolução de Lycaon, obviamente até então como lobisomem, ele era um lobisomem com características parecidas com de um urso, só que mais letal. E é lógico que seu irmão mais novo também. E depois de várias gerações sem nenhum lobisomem na história, e simplesmente um monte de reencarnações de Lycaon, chegamos enfim no próprio Lycaon de Arcádia, a época que Lycaon foi transformado de volta em lobisomem por Zeus. Além do próprio Lycaon, os seus 100 filhos também se tornaram lobisomens. Número 2. As evoluções e a época medieval. Os próprios lobisomens, obviamente em si, até então tinham que se esconder, obviamente, perto do norte da Antártida. Na parte especificamente falando, perto do Polo Sul, entre a Antártida e o Polo Sul. E era bem nessa época que os lobisomens em si tinham que lutar para sobreviver, pois os cavaleiros não queriam tombar com essas criaturas do nada, mas eles tinham que enfrentar de qualquer jeito se visse. E os lobisomens em si não tinham culpa da sua natureza bestial. Eles eram inocentes, frutos de maldição de mordida de lobo, ou até mesmo beber sem querer a pegada de um lobo na chuva. E vocês achando que eles não são bestiais? Essa é uma forma até que de descrever basicamente como eles eram. Mas, como eu bem que disse, eles eram simplesmente vítimas da sua própria natureza. Eles não queriam isso, mas os cavaleiros não sabiam. E várias pessoas na época medieval foram simplesmente queimadas vivas no meio da fogueira. E como eu já disse, essa é uma forma de descrever como eles eram na época medieval. Bem bestial, né? 3. Anos 50 até 89. Obviamente até então que uma forma de descrever os lobisomens era desse jeito aqui.
A maioria dos relatos de vários brasileiros que se encontraram com lobisomens era exatamente esse aqui. Orelhas caídas que batiam palmas enquanto o cachorro andava, e também as pernas de trás mais altas do que as da frente. E vale lembrar, galera, esses são os tipos de lobisomens na vida real que são documentados no Brasil para a maioria dos fazendeiros. Principalmente na década de 50 até os anos 80 e 90. Praticamente, né? Anos 2000. Logicamente que nos anos 2000, obviamente, por conta dos filmes de lobisomem, os próprios lobisomens tiveram que se esconder da sociedade por um longo tempo. E inclusive em várias alcateias de lobisomem, eles tinham que aceitar na base da porrada, literalmente. Como esta foto pode representar isso, obviamente. E nitidamente, porque realmente que pareça, os próprios lobisomens tiveram obviamente que aprender a conviver com isso até que uns meses acabaram passando. Até que surgiu obviamente também as mulheres lobisomens, para poder nas alcateias acabar procriando com os próprios lobisomens e ter bebês também, metade homens, metade lobos. Ou também metade mulheres e metade lobos. E as próprias aparências do lobisomem, basicamente, né, então, nessas épocas, é exatamente esses daqui. As aparências, basicamente, eram essas. 2013 até 2016. Os lobisomens de 2013 até 2016 eram praticamente pessoas que podiam se transformar em lobo mesmo. Particularmente, então, elas realmente se transformavam literalmente em lobo. Mas o lobo, basicamente, então, quer dizer, as pessoas se transformavam, eram literalmente características de lobo mesmo. As pessoas não conseguiam diferenciar. Década de 2017 até 2019. Nessas épocas, simplesmente até então, os próprios lobisomens continuaram de novo a evoluir. Simplesmente de volta para o seu modo antigo da era medieval. Isso literalmente até então deixou eles mais fortes, mas alguns obviamente até então estavam mais fracos por conta da evolução. Mas é lógico que com as alcateias de lobisomem adivando por conta própria suas próprias antigas alcateias de lobisomens, eles decidiram voltar ativa nas suas matanças e muitas coisas além dos traumas que eles sofreram dos passados que eles tiveram. E os próprios lobisomens ficaram mais bestiais, com esta aparência aqui, obviamente da época medieval de novo. Até os meses, basicamente, que tivemos na pandemia, acabou simplesmente aprimorando os poderes dos lobisomens para uma forma nova, obviamente, mais humana com características de lobo. Década de 2020 a 2026. Até o momento estamos em 2027 e ainda basicamente não se sabe se os lobisomens já evoluíram de volta para mais uma espécie ou não. Mas é lógico que mais pessoas são atacadas dia após dia por lobisomens, obviamente. Então, particularmente, ano após ano, de novo vai ter novos lobisomens por aí. Mas é lógico que simplesmente foi encontrado numa das escolas de São Paulo, simplesmente essa pintura, onde descreve particularmente uma profecia, tipo de profecia de muitas décadas atrás, onde os lobisomens do mal iam lutar contra os lobisomens do bem, num único lugar e chamado de Apocalipse, o próprio fim do mundo. E simplesmente tem essa imagem na câmera de segurança, particularmente mostrada em 2025, se não me engano. E realmente,
Se isso for verdade, eu estarei então indo atrás de você. Você vai me pagar por você ter machucado eles e de você ter matado aqueles que eu amo. E você vai pagar. E eu vou ir atrás de você, Lycaon. Fala aí, galera, beleza? Então, galera, estamos aqui para mais um vídeo. É o seguinte, galera, obviamente, então, por incrível que pareça, eu tô precisando muito. Então, galera, deixa seu like e se inscreve no canal e ative o sininho nas notificações, galera. É um canal novo e eu tô me esforçando pra caramba, galera. Então, galera, por favor, dá essa força aí pra mim, tá bom? Então, galera, tchau, valeu, falou, fui, tchau!